Um dia histórico para a Igreja Católica, com a escolha do primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos. Mas ele tem raízes na América Latina, por ser naturalizado peruano. A fumaça branca no Vaticano, no segundo dia de conclave, confirmou a votação dos cardeais. Robert Francis Prevost escolheu o nome Leão XIV. A partir de agora, aqui no Jornal Jovem Pan, toda a repercussão. Então, direto para a Europa, com o nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan, presente. O Papa Leão XIV fez o primeiro discurso, assim que apareceu na Praça São Pedro. Como é que foi esse momento, meu caro Luca Bassani? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham nesta cobertura histórica desde hoje cedo. E como você bem disse, habemos Papa. Temos um Papa que foi finalmente eleito pelo conclave e de maneira mais rápida do que o esperado. Robert Francis Prevost, ele diretamente de Chicago, nascido em 1955, com uma vida missionária de mais de 30 anos na América Latina, no Peru, fala múltiplas línguas e foi considerado uma escolha moderada que acena para ambos os lados. O seu discurso pedindo pela paz, lembrando do legado de Papa Francisco, ecoou pelas ruas de Roma e também conseguiu alcançar o coração de todos os mais de 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. Nós separamos um trecho da fala do Papa Leão XIV e vamos acompanhar. Fratelli e sorelle carissimi. Queridos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor, que deu a sua vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse em seus corações e alcançasse suas famílias, todos os povos, onde quer que estejam, todas as nações, toda a terra. A paz esteja com vocês. A tutta la terra. La pace sia con voi. Pois é, nós vemos que ele se emocionou bastante, inclusive neste momento. Foi talvez a primeira vez que vimos um Papa recém-eleito chorar diretamente do Lodge della Benedizione, ele que também acenou a todos os locais e deu um pequeno discurso em espanhol, falando para a sua diocese, antiga diocese no Peru, antes de assumir um cargo aqui na Cúria Romana. Então muitos acreditavam que por se tratar de um norte-americano poderia falar algumas palavras em inglês, mas ele acenou primeiramente a sua segunda pátria, a pátria de coração, o Peru, o país vizinho ao Brasil, a América Latina, e provavelmente terá uma relação muito próxima com os latino-americanos e olhando para outros países além do continente europeu, assim como fez o Papa Francisco. Por trajar, obviamente, a indumentária costumeira de todos os papas, nós vemos que também acena ao tradicionalismo, quebrando com a espontaneidade de Francisco e sendo um nome que não era usado há mais de 100 anos, Tiago. Leão XIII, o Papa que inspirou Leão XIV a escolher esse nome, teve seu pontificado entre 1878 e 1903, na mudança do século XIX para o século XX. Foi um Papa de reformas importantes, mas que também seguiu forte na tradição litúrgica católica, uma vertente que muitos vaticanistas e muitos daqueles que conversamos aqui na Praça de São Pedro acreditam que será tomada também pelo Papa Leão XIV a partir de agora. A pergunta que se faz é a seguinte: qual será o caminho que ele vai seguir? Vai seguir, por exemplo, a mesma linha do Papa Francisco? É bom lembrar que em 2023 ele foi indicado cardeal pelo Papa Francisco, né? Exatamente, apesar dele já ter vivido aqui em Roma durante alguns anos, ele foi feito cardeal por Francisco apenas em 2023, ou seja, não tem um currículo extenso no cardinalato como outros fortes candidatos que nós tínhamos aqui, que eram cotados como papabile, mas o perfil dele é listado de maneira geral, seja principalmente pelos jornalistas católicos norte-americanos que acompanhavam a dele desde os Estados Unidos até o Peru, como um perfil moderado, alguém que advoga por uma igreja aberta para as novas gerações, utilizando as mídias sociais para falar com os jovens, falando também para os excluídos, para os menos favorecidos, pregando a paz contra as guerras que estão em curso, ou seja, um discurso muito parecido com o Papa Francisco, de abertura, de acolhimento,
mas ao mesmo tempo é um discurso mais tradicional no que diz respeito aos costumes. Já fez algumas declarações em relação à união de LGBTs que não são tão favoráveis à bênção que foi proposta por Francisco e aplicada em algumas dioceses em relação aos últimos anos, e também quer seguir a liturgia daquela maneira um pouco mais tradicional do que Francisco fez durante o seu pontificado. Então a gente pode dizer que, para todos os efeitos, pelo menos de acordo com aquilo que sabemos do cardeal Prevost, se trata de um papa moderado que acenará para os dois lados, significando a unidade da igreja. Inclusive, é bom a gente ressaltar que uma eleição tão rápida, acontecendo provavelmente na quarta ou na quinta votação, agora já no período da tarde, significa que os cardeais não tiveram tanta dúvida assim para deliberar, não tiveram tantos problemas para encontrar o nome quanto muitos de nós pensávamos que teriam, né? Durante esses dias antes do conclave, muitos achavam que poderia durar 5 dias, ultrapassar aquela faixa dos 3 dias, onde chegamos a uma pausa para orações por um dia. Nada disso aconteceu, foi um conclave, uma decisão muito rápida, e agora vemos que o Papa, logo mais no domingo, já fará a sua primeira aparição aqui na Praça de São Pedro, na missa de Regina Coeli, que substitui o Ângelus no período de Páscoa, ele que poderá ter o seu primeiro contato com o povo de Roma e com todos os católicos, e ficaremos de olho aqui, estarei até a semana que vem para observar como será o primeiro contato do Papa Leão XIV com todos os fiéis na Praça de São Pedro. E, Luca, e num dia como hoje, na verdade, para você, nós já estamos aí na sexta-feira, né? Mas num dia como hoje, histórico, marcante, por mais que as pessoas leiam notícias nos tablets, nos celulares, na internet, é muito bom segurar um jornal na mão, não é isso, meu caro Luca Bassani? A gente tem aqui o L'Osservatore Romano, o Observador Romano, que já traz exatamente o Habemus Papam, escrito Robertum Franciscum Prevost, assim como foi anunciado pelo protodiácono Mamberti, diretamente do Lódio, e o cardeal Prevost eleito, e aqui escrito em latim, qui sibi nomen imposuit, que se impôs o nome de Leonem Decimum Quartum, Leão 14º, e uma foto dele já vestido de Papa, um jornal feito de maneira exclusiva para todos nós da imprensa e todos aqueles que estavam aqui na Praça de São Pedro. Obviamente que as grandes publicações italianas amanhã, o Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, também trarão a foto do novo Papa Leone 14º, como eles falam aqui, mas nós ficaremos também de olho nas outras mídias que estão sendo distribuídas para a imprensa. É uma relíquia, né, um souvenir muito legal para um correspondente levar para casa, empunhando sempre com muito orgulho o microfone da Jovem Pan e participando dessa cobertura histórica para todos aqueles que nos escutam pela rádio, pelo YouTube e também pela televisão. Um dia que será lembrado para sempre, 8 de maio de 2025, eleição do primeiro Papa norte-americano e de um Papa que tende a ser unificador para os próximos anos dentro da Igreja Católica. Esse jornal vai fazer parte do seu acervo, que vai crescer muito mais, com certeza, na sua longa jornada. E rapidamente, um depoimento breve, meu caro Luca. Como é que foi trabalhar nesse dia? A gente sabe que tem toda a preparação para passar as informações para o nosso público, mas não tem como não se envolver com o que você está vivendo e é a história correndo aos olhos, né? O velho chavão da nossa profissão, Tiago, é não se envolver emocionalmente com a história contada ou até mesmo com o evento que está sendo divulgado. Mas a eleição de um Papa, ela é um evento tão histórico que todo correspondente sonha poder participar, e quando a fumaça branca saiu de maneira antecipada, a euforia, o alvoroço foi generalizado e isso contagia. Você fica também ansioso esperando a aparição do protodiácono no balcão para contar o nome do novo Papa. Foi uma experiência extremamente emocionante e também fico feliz de poder estar aqui na próxima segunda-feira, quando o Papa Leão XIV fará a sua primeira audiência geral com a imprensa, diretamente do auditório Paulo VI, que fica aqui não muito distante do Vaticano, e nós da Jovem Pan também estaremos lá para poder ver o primeiro contato do Papa mais novo da Igreja Católica, o Papa recém-eleito, com a imprensa mundial. Nós ficaremos de olho e faremos também o nosso resumo diário aqui para todos da nossa audiência.